Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui nesta tarde para mais um vídeo mensagem. Temos estado ausente devido a questões de saúde, onde é de conhecimento de alguns irmãos de que minha esposa está se convalescendo de uma enfermidade. Rogo que continue orando pela minha esposa, para que dentro de breve estarmos aqui contando a vitória. Voltamos e aqui iremos continuar com as nossas gravações, com os nossos vídeos, deixando claro aos irmãos que o meu propósito aqui sempre foi defender o que é santo, o que é justo, o que é verdadeiro. Nunca tive por objetivo ir contra a pessoa de quem quer que seja. A minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A minha luta é contra tudo aquilo que se opõe às verdades da palavra de Deus, à doutrina da palavra de Deus, que se opõe contra o próprio Deus. O meu objetivo aqui é defender a palavra de Deus. É defender o reino de Deus. E que isso fique bem claro. Não tenho nada contra o pastor, contra o presbítero, contra o evangelista, contra o diácono, contra o cooperador, não. Eu sou contra práticas, eu sou contra a apoiar práticas que a Bíblia as condena, que a Bíblia refuta, abomina. É nisso que eu sou contra, e esse tem sido o objetivo dos meus vídeos mensagem. Eu disse que tudo o que fosse falado sobre o altar da igreja de Vila Brasilândia 1, eu estaria refutando aqui, combatendo com mensagens. Mas a minha luta é contra não aqueles que dizem, mas é contra aquilo que dizem. Entendeu? A minha luta não é contra quem diz, mas contra aquilo que se diz. E nesta oportunidade, eu fico triste quando eu vejo um presbítero da igreja, ministro do evangelho, que compõe o ministério da igreja, ocupar o altar da igreja em um culto de escola dominical, aonde eu tive que participar nesse domingo dos pais, devido a uma apresentação que as crianças fariam em homenagem ao Dia dos Pais. Mas por infelicidade eu tive que ouvir um presbítero da nossa igreja de Vila Brasilândia 1 falar uma besteira que me irrita, que me deixa bastante triste e com muita vontade
de rebater aqui através da palavra de Deus. Porque a heresia, aquilo que é mundano, a gente se combate com a palavra de Deus. E é isso que eu vou fazer aqui. Porque esse presbítero, ao findar a escola dominical, dando uns comentários, em meio às suas conversas perante a igreja, ele disse, abro aspas, eu não estou aqui falando de roupa, de veste, e nem de maquiagem, costumes que a igreja tem adotado. Veja que coisa. Costumes que a igreja tem adotado. Mas que ele estava falando de doutrina. Fecho aspas. Então foi isso que o presbítero falou. Ou seja, defendendo os usos de roupas indecentes. Porque quando a gente fala de vestes, nós falamos contra aquelas que não é própria de crente, que a Bíblia condena. Quando nós falamos de maquiagem, é porque não é próprio de crente. Porque é vaidade, é pecado. Porque o corpo não é teu, para você colocar coisa estranha no corpo. O corpo tem que ser conservado irrepreensivelmente. 1 Tessalonicenses 5:23. Então o senhor presbítero, não se trata do senhor não falar, não está falando ali de roupa, de veste. Tem que falar sim. A Bíblia fala como as santas mulheres que professaram servir a Deus se vestia e deve se ultrajar. Devemos falar sim, senhor presbítero, contra as maquiagens. Porque ela pode ser costume, mas não é da igreja. O costume mundano não é da igreja. A igreja não é dada a costumes. A igreja local pode até ser. A igreja universal no seu sentido universal, ela pode até ser. Mas a igreja invisível, a igreja de Jesus, não, ela não. Ela não é dada a essas vaidades não, senhor presbítero. E a Bíblia condena, sim, senhor. A Bíblia refuta esses costumes que acabam afetando a sã doutrina. Para o Senhor falar, defendendo o uso de tais costumes, de tais práticas. Talvez porque lhe falta respaldo de alguém que deveria lhe respaldar para condenar tais práticas, tais costumes mundanos, que corrompem o corpo, macula o corpo, leva os desejos carnais ao corpo. Para ouvirmos de um presbítero se auto-justificando, se desculpando, se mostrando totalmente a favor
desses costumes, porque talvez falta respaldo. Porque a Bíblia diz que o presbítero tem que ser marido de uma mulher só e trazer a sua casa sob sujeição da palavra de Deus. Pois como que quererão governar a casa de Deus quando não governa a sua própria casa? É isso que tem faltado em alguns presbíteros. Moral, espiritual, religiosa, para se opor contra tais costumes contra os quais a palavra de Deus condena. Porque a Bíblia fala de vestes. A Bíblia fala como as mulheres, senhor presbítero, devem se vestir. Estão lá nas cartas paulinas, nas cartas chamadas doutrinas, que elas têm que se vestir, senhor presbítero, com pudor. Pudor quer dizer sentimento de vergonha. Então, senhor presbítero, nós temos que falar sim. O presbítero, pastor, que é consciente da sua responsabilidade como pastor, como ministro, ele tem que falar sim contra essas práticas. Então isso me deixa bastante triste e me leva a posicionar-me aqui para rebater o dizer desse presbítero com a palavra de Deus. Convido-vos a ler comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 7. Até o versículo de número 11, que nos diz assim, versículo 7: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Versículo 12: Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Vamos ainda para Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Glória a Deus.
Amém? Como que um presbítero diz que ele não vai falar de vestes, de roupa, enquanto esse presbítero e alguns pastores têm esse mesmo pensamento de que não vai falar de vestes, nem de maquiagem. A televisão, a mídia, os meios de comunicações estão falando, e da forma torpe, da maneira inversa, ensinando principalmente as mulheres a se vestir de maneira indecente, com o seguinte jargão de que aquilo que é bonito é para se mostrar. E nisso estão se diminuindo o tamanho das vestes e a finura na largura ou na grossura dos tecidos que se fazem as vestes para a mulher. De tal maneira que as mulheres estão se ultrajando para mostrar a sua sexualidade e não a sua feminilidade. De tal maneira que as vestes estão tão transparentes que se vê o corpo da mulher, as partes da mulher, provocando e despertando nos homens a libido, sentimentos de desejo, pecando com isso. Porque Jesus diz: aquele que atentar para uma mulher e no seu coração a cobiçar, já cometeu prostituição com ela. Então, senhor presbítero, como não falarmos? Como não combatermos? Como não ensinar como se deve vestir a igreja? O crente a crente? Se a Bíblia fala contra e ensina como se deve vestir o crente ou a crente. Para o presbítero, em meio às suas palavras, justificar para a igreja que ele não está ali falando de roupa, nem de maquiagem. Chamando isso de costume, querendo dizer que se é costume, pode-se fazer, pode-se praticar. É isso que o presbítero quis dizer. Desconsiderando, senhor presbítero, que há bons costumes e maus costumes. E esses dois que o Senhor não quis abordar, ou se justificou não está abordando, são maus costumes. E as más conversações corrompem os bons costumes, os quais têm sido corrompidos dentro das nossas igrejas. E a mídia, senhor presbítero, está aí ensinando a tirar as roupas, a andar seminus. A mídia, os famosos, estão aí mandando as pessoas e até os crentes a se moldar conforme eles, conforme elas. Que hoje está difícil ir para a igreja para não vermos aquilo que obrigatoriamente vemos na rua, no trabalho, estamos vendo dentro da igreja, quando não poderíamos ver isso lá.
Porque pessoas como esse presbítero, pela sua maneira de se expressar, demonstra apoio, incentivo a esse tipo de vestes, a esse tipo de práticas mundanas. Porque lhe falta coragem para combater contra. Porque a palavra de Deus ensina a servir a Deus num corpo natural. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Se ele é corpo do Espírito Santo, templo, senhor presbítero, e ele pertence a Deus, não cabe a mim ou a quem quer que seja maculá-lo, rotulá-lo com coisas desta vida, cujo objetivo é seduzir. A mulher, quando ela se pinta, quando ela se maquia, senhor presbítero, é para seduzir, é para atrair para si a atenção, o olhar das pessoas. E não para edificar, não para louvar ou engrandecer a Deus, senhor presbítero. Deus nos quer num traje natural, num corpo natural, sem essas bugigangas do mundo, porque o corpo é santo, ele é templo de um Espírito que é santo, e aquele que destruiu o corpo com essas práticas que o Senhor chamou de costumes, amenizando com isso e até incentivando a prática e o uso dessas coisas no corpo, não, senhor presbítero. É lamentável ouvir o Senhor falar isso. É triste. Que eu não consigo ficar calado. Eu não me contenho em silêncio quando eu ouço um presbítero ocupar o altar da igreja para falar esse tipo de coisa. Quando a Bíblia fala o contrário. Eu li no livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. Até então, não sabiam eles o que era nu e o que era estar vestido. Eles não tinham conhecimento disso. Para eles estava natural. Eles não sabiam o que é estar nu e o que é estar vestido. Por isso Deus os fez nu. Até o momento que eles pecaram. Quando eles pecaram contra Deus, desobedecendo a palavra de Deus, por instigação do diabo, induzindo a mulher, e esta, por sua vez, induzindo o marido, e os dois induzidos e pecando, descobriram-lhe o entendimento, abriu-se-lhe os olhos espirituais, os olhos mentais para as coisas desta vida. Então perceberam de que estavam nus. A sua consciência o disse, o revelou de que eles estavam nus. Não sei se quando Deus os criou, Deus disse para ele que eles estavam nus, que isso era normal.
Não sei. Só sei que quando eles pecaram, e aquela glória de Deus que estava sobre eles, que os envolvia, aquela hétera glória, não deixando eles enxergar de que estavam nus, não permitindo se envergonharem um do outro por estarem nus, essa glória saiu. Quando eles pecaram, essa glória saiu, lhes descobrindo aquela roupa espiritual que os envolvia, aquela hétera glória de Deus que os envolvia, foi tirado. Então um percebeu que estava nu e sentiram vergonha um do outro. Olha que coisa! Sentiram vergonha. A vergonha é um sentimento que nos inibe de fazer muitas coisas que muitas das vezes nós queremos fazer. Mas por esse sentimento, nós não fazemos. E quem colocou esse sentimento de vergonha no ser humano foi Deus. Adão e Eva só não conhecia ainda, porque não havia necessidade deles expressar esse sentimento, porque eles não conheciam que estavam nu, e que estar nu é algo vergonhoso. Estar nu, seminu, é algo vergonhoso para quem tem vergonha. Para quem não tem, é algo normal, natural. Mas para quem tem esse sentimento vergonha, automaticamente você sente a necessidade de cobrir aquilo que é vergonhoso. Foi o que o casal sentiram. Ao pecarem, aquela hétera glória de Deus sair deles, abrir-lhe o entendimento, e eles então entender de que estavam nus, sem que ninguém os dissesse. Mas a sua mente, a sua consciência, os disse que estavam nus. Então sentiram vergonha um do outro. E de imediato coseram folhas para si e fizeram aventais, cintas que cobrissem o seu corpo, a sua nudez. Porque o homem, a mulher, não foram feitos para andar nu, seminu, despertando desejo, emoções, sensações carnais. Não! Depois que o pecado entrou, andar nu, seminu, tornou-se pecado. Porque a consciência acusa. Porque aquilo é vergonhoso. Mostrar as vergonhas é vergonhoso. Então eles cuidaram de imediato de fazerem roupas para si. Mas parece que, mesmo tendo feito roupas, dá-nos a entender o texto,
cada um dê a interpretação que lhe estiver ao alcance, mas a interpretação do texto que eu tenho é que as vestes que eles fizeram para eles não foi o suficiente para cobrir-lhes a nudez. De tal forma, de tal maneira, que quando eles ouviram a voz de Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia, ou seja, entre as 2 tardes, a tarde que finda um dia e a tarde que começa o outro dia. Deus passeava no jardim sempre na viração do dia. Porque o dia se entendia de 12 horas. E a noite se entendia também de 12 horas. O dia terminava às 18 horas, começando o outro dia às 18h01. Então Deus, no fim do dia, e já no princípio do outro, ele vinha falar com Adão e Eva. E eles ouviram a voz de Deus que conversava no jardim. Com quem Deus conversava? Não sei. Talvez com a Trindade. Talvez ali estava o Pai, estava o Filho, o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que eles ouviram a voz de Deus. Que passeava no jardim. Se eles ouviram a voz, porque Deus estava conversando com alguém. E ouvindo a voz de Deus, eles se esconderam. Se esconderam. A tendência, irmão, de quem está nu e tem vergonha é se esconder. Hoje nós vivemos numa sociedade muito liberal, muito deliberada. As pessoas não têm mais pudor. As pessoas andam nus e seminus. As pessoas expõem as suas vergonhas sem nenhum sentimento de vergonha. Essas modas dessas roupas indecentes, mostrando os seios, mostrando a calcinha. Umas são tão sem pudor que usam uma calça fina, branca, e coloca uma calcinha vermelha, rosa, uma cor diferenciada da calça, já para transparecer aquela peça que antes era íntima, para seduzir. Não pense que é inocente essa atitude, que não é. É maquiavélica, maldosa, perversa, demoníaca. Tem por objetivo atrair a atenção dos homens, seduzir os homens, levar os homens a lhe desejar e cobiçar. Ou então roupas tão apertadas que ela marca o fio da calcinha. Que calcinha hoje, irmão, não é mais uma peça íntima.
que não se via nem pendurado em varal no quintal da casa. Hoje é uma peça compartilhada, que se compartilha. Faz-se questão de mostrar para despertar desejo no homem. E isso está dentro das igrejas. Está em nossas igrejas evangélicas. Essas práticas já entrou há muito tempo atrás dentro da igreja e está se intensificando. Das mulheres solteiras às mulheres casadas, irmão. E pasme, as casadas estão pior do que as solteiras dentro das nossas igrejas. Essas roupas mostrando a cavidade dos seios. Adão e Eva, irmão, quando eles ouviram a voz de Deus e percebendo que estavam nus, embora eles já tinham feito aventais para si, eles já tinham cosido, costurado aventais para si, mas eles sentiram-se de que estava nus ainda na presença de Deus. Eles sentiam que não estavam vestidos adequadamente para estar na presença de Deus. Os crentes hoje, irmão, vêm para a presença de Deus mostrando seus corpos, mostrando suas partes íntimas, como que se tivesse vindo diante de um homem, para que lhe cobisse, para que lhe deseje, para que se queime, se arda de desejo por ela. As nossas festividades, as festas de casamento dos crentes, são horrendas pela sensualidade que ali se propaga, pela falta de pudor que ali se demonstra na forma de se vestir para uma festa. As festas espirituais também não são diferentes. Os crentes vêm ao templo, os crentes vêm ao jardim de Deus, sem nenhum sentimento de vergonha por estarem mostrando parte dos seus corpos que deveriam estar cobertos. Como que se Deus fosse o homem. Talvez algumas até pensem em seduzir a Deus com seus corpos, com suas roupas indecentes. Ouve a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus, mas não se escondem, não escondem as suas vergonhas. Adão ouviu a voz de Deus e de imediato ele se escondeu. Ele não expôs a Deus a sua nudez. Ele não expôs a Deus as suas vergonhas, como os crentes estão fazendo hoje dentro das nossas igrejas. Como os crentes estão vindo para o templo, como os crentes estão andando nas ruas, sem nenhuma preocupação com a voz de Deus que fala diariamente, todos os dias, que é através daquilo que Ele criou, que é através do Filho. Mas Deus tem falado
de um juízo, de uma sentença, que Ele dará a toda a prática de pecado. Há costumes, senhor presbítero, que são pecado, são pecaminosos, fere a santidade do Criador, tira a originalidade, a naturalidade daquilo que é original, maquiando, numa forma de seduzir a Deus. Deus não se deixa seduzir por essas roupas indecentes, por esse corpo maquiado com maquiagem. Não! Mas o que seduz a Deus é um corpo natural, é um rosto natural, cabelos natural, mãos, pés natural, boca natural, olho natural, vestes decentes. É isso que seduz a Deus. É isso que move o coração de Deus a nosso favor. Porque isso lhe é agradável. Que assim conservemos o nosso corpo. E ouvindo a voz de Deus, se escondeu. Se escondeu, irmão. Os crentes hoje não escondem mais suas vergonhas. Os crentes, eles hoje pecam. E não somente pecam, como eles propagam, divulgam o pecado nas redes sociais hoje. Nos álbuns de seus casamentos, de suas festas. Estão tudo lá divulgado, propagando aquilo que é vergonhoso para alguém que se diz que é crente, que se diz salvo, que se diz liberto, que se diz filhos de Deus. Quando mentem, porque Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 14, diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito de Deus, Ele é santo. Ele nos guia na santidade, na naturalidade das coisas. A palavra de Deus diz que Jesus veio para regenerar, irmão. Regenerar é trazer ao estado original aquilo que sofreu deterioração, degradação, depravação. Estamos diante de uma sociedade depravada, irmão. Sem nenhum sentimento de vergonha, de pudor, por aquilo que fazendo possa ferir o próximo. Não estão preocupados se está ferindo a A ou a B dentro da igreja. Mas vem com sua sensualidade, sua carnalidade. Tem delas que se anda para lá e para cá dentro da igreja. Não consegue ficar sentada no banco adorando, cultuando. Fica sassaricando dentro do templo, dentro da igreja, para ser vista, para chamar a atenção para si, para suas vestes vaidosas, para a sua sensualidade. E o senhor presbítero vem me dizer e passar para a igreja que não se deve falar de vestes e nem de maquiagem. Jezabel se maquiou para seduzir o profeta Jeú. A maquiagem, senhor presbítero, ela já foi comprovada que ela é uma forma da pessoa se esconder quem ela é. Para aparecer bonita,
para seduzir. Ô Senhor presbítero, Deus então chama Adão. Deus o chamou então. Adão então confessa. Quando Deus, que na verdade sabia o que Adão tinha feito, isso aí Deus sabia desde o princípio. Por isso que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Por isso, de antemão, Ele providenciou a redenção do homem através do sangue de Jesus Cristo. Deus sabendo o que tinha acontecido, Deus sabia onde estava Adão, mas Deus o chamou, esperando de Adão uma atitude, não de permanecer escondido, porque aquele que esconde os seus pecados não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então Deus não queria encontrar Adão, mas queria que Adão viesse ao encontro de Deus. Então Deus o chama. Deus o chama. Adão, onde estás? Deus sabia aonde era o lugar de Adão. Deus sabia aonde sempre ele encontrava Adão. Mas Deus chegou naquele momento e Adão e Eva não estavam lá. Deus sabe, irmão, aonde é para você estar, aonde é para eu estar. E Ele quer nos encontrar sempre lá, na posição de santidade, na postura santa, como Ele quer. E não fazermos como Adão, irmão. Nos esconder de Deus. Quando Deus o chamou, Ele então se revelou e confessou. Ele disse para Deus: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Os crentes hoje não têm temor de andar nu, irmão. Os crentes não têm temor de mostrar os seios, de mostrar sua partes íntimas, de mostrar suas peças que antes era íntima, de mostrar o seu corpo, de mostrar sua sexualidade. Os crentes não têm temor para isso. Mas estamos vendo aí, dentro das nossas igrejas, pessoas
sem nenhum temor de Deus, irmão. E mostra a sua nudez dentro da igreja, na rua, através das vestes indecentes, contra as quais o presbítero deixou claro que ele não se opõe. E se não se opõe é porque é a favor. É lamentável, irmão. É triste ouvir isso. Ouvir a tua voz soar. No jardim. E eu temi, porque estava nu, e escondi-me. Falta-nos temor, irmão, de Deus nas nossas vidas, para não fazer aquilo que muitas vezes nós queremos, e como homens e mulheres podemos fazer pelo livre-arbítrio. Mas quem tem temor de Deus e tem vergonha, não faz. Não busca agradar primeiramente a si mesmo, mas busca agradar a Deus. Porque nem sempre, irmão, naquilo que eu agrado a mim, eu estou agradando a Deus. Engana muitos crentes que estão pensando dessa forma. Primeiramente eu tenho que agradar a Deus. Aí eu me agrado. Não é primeiramente me agradar para agradar a Deus, não. Josué disse, quando foi espiar a terra e voltaram, se o Senhor se agradar de nós, porque nós queremos que Deus se agrade de nós, irmão. Ou nós queremos nos agradar de Deus com todo o lixo do mundo. As pessoas vêm a Deus com toda a bagagem mundana e não querem deixar. Não querem largar. Por isso que há esse número imenso de igrejola que fala em Deus. Mas as vidas das pessoas não tem nenhuma mudança, nenhuma diferença das do mundo. Porque elas vêm a Deus, diz que se agradaram de Deus, desde o momento que Deus não lhes peça para tirar aquilo que elas gostam do mundo. Mas não é assim não, irmão. A condição é Deus se agradar de nós. E para Ele se agradar de nós, irmão, nós temos que nos enquadrar na sua vontade, no seu querer. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus que está na sua palavra e me adequar a ela, me achegar a essa vontade, para que então Deus tenha agrado de mim, se agrade de mim. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Apocalipse, onde lemos, há um conselho de Deus
onde ele diz para a igreja de Filadélfia, em extensão a nós: aconselho-te. Deus dando um conselho, irmão. Aconselho-te que de mim, de Deus, compre vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Aconselho-te que de mim, é Ele que tem as vestes adequadas para a igreja. É Ele que tem as vestes adequadas para os crentes. É Deus, irmão. É aí que eu vejo que quando Adão fez as roupas, ele não as fez adequadas. Ele não se vestiu adequadamente, de tal maneira que ele se sentiu que continuava nu. Porque mesmo tendo feito o avental para ele e Eva, quando ouviu a voz de Deus, ele se escondeu e disse: eu estava nu. Aí Deus vem, mata um cordeiro, e daquele cordeiro Deus faz vestes para Adão e para Eva. Cobriu-se então a sua vergonha. Acredito eu que a partir daquele momento eles não tiveram mais vergonha de estar na presença de Deus. Porque o próprio Deus os tinha vestido com vestes adequadas, como convém a eles, a ela. Assim é Deus na nossa vida. Ele é quem nos veste, irmão. Senhor presbítero, é a palavra de Deus que nos ensina como nos vestir. Para que não apareça a vergonha da nossa nudez, como se estão aí mostrando dentro das nossas igrejas, nas ruas, nas escolas. Não se sabe mais quem é crente. Não se entende mais o que é ser crente. Pela banalização do comportamento cristão perante a sociedade. Aconselho-te que de mim compre vestidos brancos. Não quer dizer que propriamente tem que ser de cor branca, porque o branco fala de santidade, pureza. Vestido santo, vestido de santidade, que cubra a vergonha da nudez da mulher e do homem, para que não apareça. Que tenhamos temor ao chegar diante de Deus, de andar perante Deus, porque estamos numa caminhada para o céu. Temos que andar vestido com vestes de santidade, vestes brancas, comprada do próprio Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e nos conserve no desejo da santidade, do andar e do estar vestido continuamente, ungindo nossos olhos com colírio, para que vejamos. Só enxerga quem está nu e sente vergonha de estar nu quem tem os olhos ungidos com o colírio de Deus. Pelo contrário, continuará achando que está tudo bem, até quando se der o arrebatamento e você ficar. Te cuida, irmão, vigia. Vigia, Senhor presbítero, no que o Senhor fala, no que o Senhor diz, em nome de Jesus. Amém, Jesus.